Então vamos lá, destacando as leis absurdas no Brasil. Quem são os especialistas em burlar as leis? Aqueles que as criaram. Ou então aqueles que são pagos para fazer com que essas leis sejam cumpridas. Ou seja, o legislativo e o judiciário. Então esses são os principais malfeitores das leis no país. Mesmo absurdas, essas leis não são cumpridas por aqueles que as criaram e por aqueles que são pagos para fazer com que elas sejam cumpridas. Membros do Poder Judiciário dentro do Poder Judiciário já é uma calamidade. Quando algum membro do Poder Judiciário se mete em outra área, aí a tragédia, a desgraça é multiplicada. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte: durante um período da história do Brasil, denominada República Velha, tivemos aí, dentro da República Velha, um período conhecido como a República das Oligarquias. A República das Oligarquias fez parte da República Velha. Foi um período que começou em 1894 e que foi até 1930. Durante este período, tivemos 10 presidentes no Brasil. 10 presidentes acabando com esse país, desgovernando esse país, porque eles não governam, eles desgovernam, né? O período da República das Oligarquias, ou do café com leite, ou dos coronéis, começa com Prudente de Moraes e termina em 1930 com Washington Luiz. Durante este período, 9 presidentes foram advogados. Apenas um não foi advogado, era militar, que é a mesma tranqueira, né? Advogado e militar é a mesma coisa. Durante este período, tivemos uma série de injustiças nesse país, a começar por Prudente de Moraes. Foi durante o governo de Prudente de Moraes que tivemos o massacre em Canudos, na Bahia, onde 20 mil sertanejos, famintos, miseráveis, foram mortos pelas tropas do Exército enviadas pelo governo federal, no caso Prudente de Moraes. Depois, lá no governo Venceslau Braz e Ernest Fonseca, tivemos também o massacre lá no Contestado, entre o Paraná e Santa Catarina, 600 mortos. O Washington Luiz, ele tinha uma frase, entre outras absurdas, que do período, ele dizia o seguinte: para mim, a causa operária é caso de polícia, ou seja, o governo não aceitava negociar com a classe operária, uma classe massacrada, explorada. Durante a República Velha, durante o período das oligarquias no poder, vários movimentos operários foram duramente combatidos neste país por membros do Poder Judiciário, agora ocupando o Poder Executivo. Então, membros do Poder Judiciário no Judiciário já é uma tragédia, já é uma desgraça. Quando resolve, então, ocupar, fazer parte de outros poderes, aí a desgraça é dobrada, né? Quem foi o maior golpista da história deste país? Getúlio Vargas. Muitos acham que Getúlio era militar. Getúlio não era militar. Assim como muitos acham que o Fidel é militar. Fidel não é militar. Tanto Getúlio como Fidel são advogados, né? São advogados. Getúlio foi o maior golpista da história desse país, e eu provo, porque tudo que eu falo eu provo. Getúlio chegou ao poder em 1930, liderando uma revolução. Em seguida, ele fecha o Congresso, cancela a Carta Constitucional, fica, entre aspas, 4 anos provisoriamente no poder. Até que, pressionado, ele resolve liberar eleições para a escolha de deputados para a formação de um novo Congresso Nacional que deveria
elaborar a nova Carta Constitucional. Após a Constituição ficar pronta, para que ela fosse aprovada por Vargas, ele impôs a seguinte condição: ele só assinaria a Carta Constitucional desde que ele fosse o primeiro presidente eleito por ela. E o Congresso acabou concordando, né? Assim como o Congresso hoje é marionete do Poder Executivo, o Judiciário é marionete do Poder Legislativo e do Executivo, na época não era diferente, né? Então, a Constituição determinava eleições diretas e secretas, mas o presidente Vargas, né, através desta manobra, deste golpe, impôs sua candidatura indireta como forma de aprovar a Carta Constitucional, como condição para aprovar a Carta Constitucional. Em 1937, o que faz novamente um golpista? Em vez de convocar eleições para a escolha do seu sucessor, ele simplesmente deu um novo golpe, fechou o Congresso Nacional, cancelou a Carta Constitucional de 34 e impôs ao país uma Carta Constitucional outorgada, dando a ele plenos poderes de governo. De 37 a 45, ele governa sem Congresso e com uma Constituição que lhe dava plenos poderes de governo, uma ditadura neste país. Em 45, pressionado pelos militares, ele renuncia, mas tenta um outro golpe. Cria um partido, o PTB, até eu acho graça quando eu vejo membros do PTB dizendo que o PTB tem a história que todo partido gostaria de ter. Ou seja, o PTB é um partido criado em 45 por um golpista, numa atitude golpista. Ele cria este partido para que ele se lançasse candidato numa tentativa de continuar no poder. Mas os militares não concordaram e ele foi forçado a renunciar. Em 50, eleito pelo voto direto secreto, ele volta ao poder em 51 e se mata em 54, 24 de agosto de 54. Então eu sempre deixo esse conselho aos políticos, né, desagradáveis, corruptos deste país. Sigam o exemplo de Vargas, se matem. É um favor que vocês fazem à nação brasileira, ou fariam à nação brasileira. Getúlio se matou com um tiro no peito. Vocês poderiam dar um tiro no ouvido, na cabeça, na boca, sei lá onde, mas desde que fossem desta para uma outra vida, ou seja, desta para uma melhor, né? Agora eu vou terminar dizendo o seguinte, comentando o seguinte. Na década de 80, tinha uma piadinha que dizia o seguinte: na época, o presidente Figueiredo, que governou de 79 a 85, e que teve como ministro da Justiça aquela maravilha chamada Biaquel. Certa vez, o presidente Figueiredo foi visitar o Paraguai, na época do presidente Alfredo Stroessner. Outro assassino, né, que fez parte do regime militar no Cone Sul. Chegando lá no Paraguai, o presidente Figueiredo apresentou o seu ministro da Justiça. Olha, aqui está o meu ministro da Justiça. O presidente Stroessner não falou nada e apresentou ao Figueiredo o seu ministro da Marinha. E o Figueiredo morreu de rir. E o Stroessner perguntou: mas do que o senhor está rindo? Não, você me apresentou o ministro da Marinha, mas o Paraguai não tem litoral, né? O Paraguai não tem acesso ao mar. O Stroessner disse: tudo bem, você me apresentou o seu ministro da Justiça, eu não falei nada, né? Ou seja, neste país não existe justiça, então para que ministro da Justiça, para que Supremo Tribunal Federal? Tudo coisa absurda, tudo coisa idiota, né? Ou seja, algo desnecessário. Eu li uma notícia, não sei se é verdade, que o Supremo Tribunal Federal consome anualmente 500 milhões de reais, ou seja, R$500 bilhão. Para quê? Para nada. Que coisa absurda, né? Aí soma-se a isso o Ministério Público e outras coisas mais fazendo parte do Judiciário. Se isso não existisse, já que não serve para nada, seria bem melhor.
investiria esse dinheiro em educação, em saúde, habitação, segurança, e não precisaria, né, ficar sustentando esse bando de gente inútil, ok? Então, isso daí que eu tinha a dizer.